Já parou para pensar por que não percebemos a Terra girar? Esse planeta realiza diversos movimentos simultâneos e complexos. Ele se desloca em órbita elíptica em torno do Sol a uma velocidade superior a 100.000 km por hora e, ao mesmo tempo, gira em torno do seu próprio eixo a mais de 1.600 km por hora na região do Equador. Além disso, a Terra apresenta um lento movimento de precessão, decorrente da força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua. Me chamo Júlio, e você está no Interessantemente. Por que não sentimos a Terra girar? A fim de responder à questão em pauta, é relevante salientar que a percepção humana é mais sensível à aceleração do que à velocidade. Isso significa que, mesmo em altas velocidades, é possível que não se sinta o movimento se não houver uma aceleração significativa. Tomemos como exemplo um trem de levitação magnética, com janelas fechadas e isolamento acústico adequado. Dentro dele, é improvável que se perceba a velocidade ou o movimento, visto que não há aceleração brusca que possa afetar a percepção sensorial. O fato de não percebermos o movimento do trem no exemplo anterior ocorre porque tanto o trem quanto o nosso corpo estão se movendo com a mesma velocidade, sem que haja uma mudança significativa na aceleração. No entanto, se o trem sofresse uma alteração na sua velocidade, como acelerar ou frear, o nosso corpo perceberia essa mudança, sendo impulsionado para frente ou para trás. Esse comportamento dos corpos, em que tendem a manter a sua velocidade e direção de movimento até que uma força externa os altere, é o que se denomina inércia, e é explicado pela primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Embora a velocidade da Terra esteja constantemente em mudança, não somos capazes de perceber esse movimento em nosso cotidiano, pois nossa percepção sensorial está mais sensível à aceleração. Portanto, a percepção do movimento terrestre depende da capacidade de detectar uma aceleração relacionada a esse movimento. Na realidade, estamos experimentando uma aceleração centrípeta, resultante da força gravitacional exercida pelo Sol e por outros astros em nosso sistema planetário. Embora essa aceleração exista, ela é tão constante e uniforme que não conseguimos senti-la como uma aceleração perceptível. Quando um corpo é levado a percorrer uma trajetória circular, é produzida uma aceleração centrípeta. Esse tipo de aceleração pode ser resultado de qualquer força que provoque esse movimento circular. Um exemplo desse tipo de movimento é a órbita da Terra ao redor do Sol, em que a força responsável por mantê-la em sua trajetória circular é a força gravitacional exercida pelo Sol. Nesse caso, a aceleração centrípeta gerada é de natureza gravitacional, ou seja, é produzida pela interação gravitacional entre a Terra e o Sol. A Terra não apenas realiza uma translação ao redor do Sol, mas também uma rotação em torno do seu próprio eixo a cada 24 horas, o que nos expõe a uma força centrípeta gerada por esse movimento. Além disso, segundo as equações do movimento circular, quanto mais distantes estamos do eixo de rotação da Terra, maior é a nossa velocidade tangencial. Por exemplo, no Equador, onde a distância ao eixo é máxima, a velocidade tangencial é de mais de 1.600 km por hora, enquanto nos polos, onde a distância ao eixo é mínima, a velocidade tangencial é praticamente nula. O que faz a Terra girar? O momento angular é uma grandeza física muito importante na física, pois ela mede a quantidade de movimento associada a uma rotação. Esse conceito é fundamental na compreensão dos movimentos celestes, como é o caso da Terra e do Sistema Solar. Quando se trata da conservação do momento angular da Terra, é possível afirmar que essa grandeza permanece constante, desde que não haja nenhuma força externa atuando no sistema. Isso significa que a Terra mantém seus movimentos de rotação e translação em torno do Sol devido a essa conservação. No entanto, como mencionado anteriormente, o sistema solar não é completamente fechado, mas pode ser considerado como tal devido às enormes distâncias entre as estrelas e planetas. Isso porque as forças gravitacionais exercidas por outros corpos celestes são muito menores em comparação à força exercida pelos planetas e pelo próprio Sol.
Portanto, a conservação do momento angular é um princípio fundamental da física que ajuda a explicar os movimentos celestes e o comportamento do sistema solar. De acordo com a teoria científica da formação do sistema solar, os planetas e asteroides foram atraídos pela imensa força gravitacional do Sol enquanto se moviam rapidamente pelo espaço interestelar. Diferentemente da Terra, o espaço não possui forças dissipativas, como o atrito, que poderiam diminuir a velocidade dos planetas em relação ao Sol. Por isso, a velocidade dos planetas em relação ao Sol permanece praticamente constante por milhões de anos, a menos que haja alguma interferência externa que cause uma mudança na órbita. Como exemplo, a órbita terrestre mudaria apenas se houvesse uma alteração no raio da órbita. Quanto ao movimento de rotação da Terra em torno de si mesma, cientistas acreditam que seja resultado do torque gravitacional, uma força que tende a girar um objeto em torno de um eixo. O Sol e outros planetas exercem forças na Terra que criam momentos de força, os torqueis, e fazem com que a Terra adquira um movimento rotacional. Esse movimento de rotação é mantido graças à conservação do momento angular, uma lei da física que afirma que, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento relacionada à rotação de um sistema permanece constante. Portanto, enquanto não houver interferências significativas externas, o movimento de rotação da Terra em torno de si mesma continuará a existir. De acordo com a teoria científica atual, existem indícios que apontam para uma colisão entre a Terra e um asteroide de grande porte há bilhões de anos. Esse evento teria gerado a Lua e proporcionado um movimento de rotação significativo à Terra. Embora o espaço não apresente forças dissipativas, a rotação da Terra é afetada pela resistência encontrada pelas massas de água que acompanham o movimento, incluindo barreiras e plataformas continentais, ocasionando uma diminuição na taxa de rotação de 2 milésimos de segundo por século, de 0,002 segundo. Essa mudança significa que os dias terrestres ficarão cada vez mais longos ao longo do tempo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha ajudado a entender melhor por que não sentimos a Terra girar. Apesar de estarmos em constante movimento, nosso corpo é capaz de compensar esse movimento, permitindo que sintamos como se estivéssemos parados. Mas lembre-se, isso não significa que estamos realmente parados. Somos parte de um sistema em constante movimento, em relação ao Sol e à nossa galáxia. Obrigado por assistir e continue explorando os mistérios do universo.